a ceia do Senhor. O ápice da liturgia cristã é a ceia. A ceia é algo assim sublime. Eu tenho tanto carinho, eu tenho tanto zelo com a ceia. Eu acho assim, os dois elementos, o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E por que Jesus instituiu a ceia? Não é bom isso? Pensa comigo. Por que Deus instituiu a Páscoa para os judeus? Fala para mim. Por que Deus instituiu a Páscoa? Para não esquecerem, né? Para não esquecerem, Gerson. Deus instituiu para o Senhor. Vocês fazem isso, seus filhos vão perguntar: que ritual é esse? Essa é a Páscoa do Senhor. Conta com seus filhos. Nós saímos do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Aí o Senhor diz para ele matar um cordeiro, cada uma vez por ano, comer o cordeiro, ervas amargas. Então nós fazemos todos os anos. Jesus fez a mesma coisa com a ceia. Ele celebrou a Páscoa, ele era judeu junto com os seus discípulos. Logo que ele terminou de celebrar a Páscoa, ele pegou o cálice, pegou o pão e disse: isso aqui é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Estava instituindo a ceia, que não é Páscoa, a ceia do Senhor, para nós fazermos. Só que Jesus falou: todas as vezes que vocês estiverem reunidos, vocês devem celebrar a ceia. Por que nós não fazemos? Para não perder um pouco da seriedade. Quando começa todo culto, o pessoal come e tal. Aí não, a gente faz uma vez por mês, a igreja evangélica escolhe uma vez por mês para fazer com seriedade, fazer com memória, pensando naquilo que a ceia representa para nós. Quantos amam a mensagem da cruz? Amém. Amo a mensagem da cruz. Quando eu vejo uma cruz, seja no templo, seja em qualquer lugar, eu lembro: a mensagem da cruz é tremenda. Irmãos, a cruz agora é o ápice do Evangelho. Sem cruz não há salvação, sem cruz não há renovação, não há redenção, não há nada. A cruz é o ápice do... Eu falo cristianismo, mas eu não gosto muito, porque cristianismo é religião. O Evangelho é o poder de Deus. Então eu gosto de falar Evangelho. A cruz é o ápice do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Nós vamos pensar: quando é que surgiu a cruz? Quando foi? Lembra ou não? Na Bíblia, a cruz, ela aparece quando? Antes da criação do mundo. Já imaginou? Antes de Deus criar o mundo, a cruz já estava na mente de Deus, porque é o antídoto contra o pecado, é a cruz. Quero falar sobre isso hoje, para nós participarmos da ceia do Senhor. Vamos orar. Deus, nós temos a ceia, esses dois elementos, o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Quando oramos, nós não estamos fazendo uma mudança nos elementos, continua sendo pão e vinho, mas na nossa mente muda. Na boca tem gosto de pão, tem gosto de vinho, vai para o estômago, mas na nossa mente mudou o significado. Por isso nós queremos te agradecer, porque estamos fazendo isso em memória do Senhor Jesus. A Ele louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Vamos para o final. Já disse aqui e repito: Deus gosta de fazer a maneira de Deus agir. Deus faz o final, depois começa no começo. Sabiam disso? Deus faz o final, depois começa no começo. Apocalipse, capítulo 5. Vamos para o final. O Apocalipse é o final de tudo. Então Deus já traçou o Apocalipse para nós, o que vai acontecer no futuro. Aí no livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9 em diante. 9 a 14. É lindo, lindo, lindo. Eu decorei o capítulo 5 do Apocalipse, porque eu acho tão lindo a história, sabe, o livro, que ninguém podia nem olhar para ele, e de repente João começa a chorar, como você não diz, não chores não, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, desatar os seus selos. Aí João se conforta e aparece o Cordeiro de Deus, que toma da mão do Pai o livro e abre, e desata os seus 7 selos. No versículo 9 diz assim: o 8 fala: ao receber os 4 seres viventes, recebeu o livro,
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tem harpa, tem uma taça cheia de incenso e tem música. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, a cruz aí, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão aonde? Sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os seus anciãos, e cantavam em alta voz. O que eles cantavam? Leia comigo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia! Começa bem. Cruz aqui, é a cruz, é o Cordeiro de Deus que foi morto. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que nele está, que diziam o quê? Vamos lá? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. Quantos podem dizer amém? Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Começa aqui. Estou lendo o primeiro texto do Apocalipse para mostrar para vocês o seguinte: a cruz está no final. No Apocalipse, a cruz. Um pouquinho na frente, caminha comigo. Capítulo 7 agora. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. O que eles clamavam? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Nós usamos esse texto na ceia, vocês sabem. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles prostraram com o rosto em terra, diante do trono, adoraram a Deus, dizendo: o quê? Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja o nosso Deus, para todos sempre. Amém. É lindo demais. Eu estou lendo, fazendo questão de ler esse texto no início, para vocês verem que aqui é o final. O final é a cruz. Cruz, Cordeiro, é sangue no final. Um pouquinho na frente, 17, 14. 17, 14. Diz assim, agora falando do anticristo, dos aliados do anticristo. O mundo todo, as nações vão se revoltar contra Jesus, contra o povo de Deus, contra a igreja. Aí diz, guerrearão contra o Cordeiro. Aí Jesus está descendo, eles vão querer guerrear contra Jesus que está descendo com poder e glória. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia! E vencerão quem? Com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. A igreja e o seu Jesus. Jesus vence, nós vencemos. Jesus nunca perde, nós nunca perdemos também. Naquele dia glorioso, onde eu estava conversando com 2 irmãos, lá enquanto estávamos lanchando, aí eu fiz aquela pergunta que eu já fiz aqui também. Quem sofreu mais? Jó, Paulo ou Jesus? Ou invertido? Jó, Jesus ou Paulo? Aí eles, boa pergunta, pastor, mas aí na nossa cabeça, nós falamos assim, Jesus, parece que Jesus teve o maior sofrimento de todos. Aí eu mostrei para eles, falei, Jesus não sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Por quê? Jesus sofreu na última semana.
Ele deixar a glória, isso aí já é o sofrimento. Deixar, transformar em homem, então isso aí é um sofrimento que ninguém passou, só ele. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora ficar limitado, dependendo de mãe para mamar, sabe, com fome, dormir. Deus fazer isso, aí eu sei que esse sofrimento, né, aí é incomparável. Ninguém passou por isso e o sofrimento foi grande de Jesus deixar sua glória e vir à terra. Mas uma coisa, vocês têm que entender. Quando ele estava aqui como homem, ele vivia uma vida praticamente tranquila. Por quê? Jesus entrava no barco, o barco estava agitado pelo mar e ele estava dormindo. Não tem medo da morte. Dormia enquanto todo mundo estava rezando. Oh, meu Deus, salva! Salva! Ele está dormindo. Então ele vivia uma vida tranquila porque o poder dele fazia com que ele enfrentasse o mundo e sabia que ele venceria o mundo. Eu digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo terão tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus sabia que ele era vencedor. Agora o final de Jesus era a cruz. Ele prega, ele anda, ele caminha, ele tem sono, ele come, eu como homem, 100% homem. Chega no final é a cruz. Como eu já preguei, no Getsemane, ele não morreu porque ele pediu ajuda. Se possível, passa de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Livra-me desta hora da morte. A minha alma está triste até a morte. Deus enviou o anjo e livrou Jesus de morrer no Getsemane, porque Jesus tinha que morrer como um cordeiro. Agora, lá na cruz, ele não pediu para largar a cruz. Ele não pediu para sair da morte de cruz. A morte de cruz, ele se entregou. Jesus disse, a minha vida, ninguém a toma de mim. Eu a dou voluntariamente. Jesus se entregou e ele foi para a cruz. Estava fraco. Aí, na quinta-feira ele é preso, sexta-feira ele é crucificado, no sábado é jogado no túmulo, no domingo ele ressuscita. Ressuscita e é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. É o nosso Jesus. Amém, queridos? Aí quando eu penso em Jesus assim, eu falo, o sofrimento dele foi terrível. Foi terrível. Terrível aquela semana, sabe? Ele entrou montado no jumento, depois só sofrimento, só pancada. Sofreu bastante. Agora Paulo se converteu mais ou menos, segundo alguns comentaristas, com 30 anos. Paulo morreu com quantos anos? 63 anos. A vida de Paulo, do começo ao fim, 33 anos, só levando pancada. O homem vivia na cadeia, o homem apanhava de vara, o homem sofria naufrágio, o homem era acusado, só vivia em cadeia. O apóstolo Paulo, 33 anos, praticamente, só levando pancada e sofrimento. Às vezes ele caía como morto, de tanto apanhar. Chicotada, 39 chicotadas, não dava 40 para repetir mais uma dosagem. 39, parava, vamos começar de novo, 1, 2, 3, 39, parava. Mais uma vez, então ele falou, 5 vezes eu fui açoitado com 39 chicotadas. Como sofreu o apóstolo Paulo é brincadeira. Aí você fala, e Jó? Jó sofreu demais. Aí Deus ainda foi lembrar, você viu meu servo Jó lá na terra? Por que Deus foi lembrar? Aí Satanás falou, eu vou atrás dele então. Pode ir. Acabou com a família, acabou com os bens, acabou com a saúde dele, acabou com a família, acabou com a riqueza. Ele viveu na miséria, doente, sabe, rapando as feridas com um caco de telha. Só que na alma o diabo não tocou. E quando terminou de trazer toda aquela aflição para Jó, Deus deu tudo de novo para Jó. Deu riqueza, deu família, deu, sabe, tudo, saúde. E a única coisa que não morreu, os filhos morreram, as filhas morreram, a mulher dele. Ele continuou com a mulher do começo ao fim. É sinal de que ele não pode largar a mulher da gente, não. Agora, vamos lá. Aí Jesus sofre lá no Calvário esse sofrimento. É o final do Apocalipse. Ele mostra o Cordeiro que salva o mundo, toda a tribo, língua, povo, nação é salvo. Agora ele vai no começo. Agora o Senhor Deus, ele começa aqui. Vou criar o mundo. O universo. Vou criar a terra. Haja a terra. Porção seca. Haja isso. No sexto dia. Agora vou criar o homem. Pega o homem, faz o bonequinho, assopra. Passa a ser alma vivente. O sopro de Deus em Adão é a vida de Deus entrando em Adão. O Espírito de Deus entrando na vida de Adão. Aí os anjos que viram aquela cena, ele falou assim, Deus está caprichando um bocado nesse bonequinho aí. Essa criação de Deus é muito especial. Por isso a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Nós somos especiais, nós estamos na primazia da criação de Deus. Aí criou o homem, criou a mulher, colocou do lado, andou todo contente. Sabe o que aconteceu? O anjo perguntou assim: você está criando essa criatura de uma maneira especial, está dando a sua imagem a eles, caminha com eles, anda com eles, fala com eles. E se eles desobedecerem, porque eles têm livre-arbítrio, e se eles desobedecerem e caírem? Deus diz assim: e vão cair. E vão cair? Vão cair. E agora, como é que faz? A terra vai ser maldita por causa deles. Vai crescer espinhos, cardos, produzirá, no suor do rosto eles têm que comer o pão, a mulher vai sofrer para dar luz. Acabou tudo, a desgraça chegou no mundo através deles. E agora? Como é que vai ser? Caminha comigo. Aí Deus começa a caminhar. Aí começa a passar a cruz, que é o antídoto, a cruz que é o remédio, que é a solução para a humanidade. Aí começa. A Bíblia diz, vocês querem que eu leia ou querem que eu cite? A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21, Efésios capítulo 1, versículo 4, Apocalipse 13, versículo 7 a 9, fala que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Se Deus quer, se vocês quiserem eu dou depois, eu estou preocupado com a ceia. Se Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, então o problema da humanidade já está resolvido lá no Apocalipse. Vai cair? O homem caiu. E agora? Aí começa Deus andar com Abraão, e Abraão vai, Deus pede o filho, me dê o seu filho, mate o seu filho em holocausto para mim. Seu filho unigênito, que era Isaac. Abraão, vou contar a história, porque se eu for ler vai demorar. Pegou, Isaac levou, ele não era uma criança, vocês sabem, né? Não era criancinha não. Ele era um rapaz. Alguns creem que ele tinha 20 anos, outros creem que ele tinha 17 anos. Ele era um rapaz porque ele pegou o feixe de lenha para o holocausto, ele colocou no ombro do filho. E o filho carregando o feixe de lenha para fazer o holocausto, o cutelo, a faca estava na mão de Abraão. Aí o menino fala assim, o menino ou o rapaz diz assim para o pai: pai, nós estamos indo para o sacrifício. A lenha está aqui no meu ombro, a faca está na sua mão. E o cordeiro onde está? Cadê o cordeiro? Nós estamos levando o cordeiro. O que Abraão disse? Deus para si o cordeiro proverá. Deus tem o cordeiro. A aliança de Abraão com Deus, a aliança de Abraão com Deus é aquela aliança nós, moleque, fazia. Você já fez a brincadeira no colégio? Metadinha aí, por favor? Metadinha. Você fazia isso com alguns colegas? Se ele estivesse comendo alguma coisa que você visse, falava metadinha aí, ele tinha que dar metade para você. Uns escondiam, a gente corria atrás. Metadinha aí, licença. O cara tinha que dar metade do bolo, do pão, do doce, dá pra gente. A aliança de Abraão com Deus é a mesma coisa. Deus fala: me dá seu filho. Aí ele pega o filho e leva o filho. Deus precisa trazer o cordeiro também, porque é aliança, é metadinha de cada um. Aí por isso que Abraão disse: ó, cordeiro Deus vai prover. Eu estou levando o meu filho. O meu filho vai ser sacrificado. Agora, Deus tem que trazer o cordeiro dele. E aí é por conta dele, ele vai prover o cordeiro. Quando chegou lá, coloca o menino em cima do holocausto e pega a faca para degolar o menino e depois colocar fogo. Quando ele levanta a mão, o anjo diz: Abraão, não faça isso. Agora nós sabemos que você teme a Deus. Não estenda a mão sobre o menino. Aí ele não matou, um livramento. Ele olha assim no canto, tem um cordeiro amarrado, com as patas amarradas. E ele foi lá e pegou. Aqui foi Deus que proveu. Pegou o cordeiro e sacrificou naquele holocausto. E o filho foi salvo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: nesse sacrifício aparece a cruz. Porque Abraão levou o filho dele, Isaac. E na cruz, Deus entregou o seu filho em favor da humanidade, para salvar o povo de Abraão, para salvar o povo, a humanidade na terra. Então, agora Deus está, metadinho, entregando o seu filho. Abraão entregou o filho dele, Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Eu estou falando isso para vocês verem que a cruz está em toda a Bíblia, é só questão de enxergar, em toda a Bíblia. E se anda mais, depois de Abraão,
Lá no templo em Jerusalém, o cordeiro que era morto, toda a reunião, todo o culto, toda a festa, cordeiros mortos, aquele sangue escorrendo, cordeiro, símbolo do cordeiro de Deus, Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 9, Deus diz assim: aonde é que sangue de bode, de touro, pode perdoar pecados, pode limpar pecados? Nunca. Agora ele diz, mas o sangue do Filho, do Cordeiro Imaculado, esse se tira o pecado do mundo. Hebreus começa a mostrar que aquele sangue do Cordeiro praticamente não valia de nada, era apenas símbolo da cruz de Jesus, quando ele iria morrer mais tarde. João Batista passa na rua, vê o Senhor Jesus, ele brada o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está chegando a hora, está chegando a hora, e chegou a hora. Como eu disse, não morreu no Getsemane, mas quando prenderam e pegaram a cruz era de Barrabás, não era para ele, o túmulo não era para ele, mas na última hora ele se entrega, ele vai para a cruz, ele morre inocentemente, não tinha nenhum pecado, ele leva o meu pecado, ele leva o seu pecado, nós deveríamos morrer naquela cruz, Jesus nos substitui, está naquela cruz, e agora, quando ele morre, ele está derramando o seu sangue, ele está entregando a vida por nós, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A cruz resolveu o problema da humanidade. A Bíblia diz que o Evangelho da cruz é poder para aqueles que estão sendo salvos, mas é loucura para quem não está. Ah, é loucura, não, isso aí é muita besteira, é complicado demais, é muito complicado. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação. Nós cremos na cruz do Senhor Jesus. Amém ou não? Agora é o seguinte, nós vamos para a ceia. A ceia simboliza justamente isso. Não existe transubstanciação, doutrina católica. Transubstanciação é, o padre tem poder para fazer uma reza, uma oração, e o pão vai virar carne, e o vinho vai virar sangue, literalmente. Não existe essa possibilidade, é conversa para boi dormir, nunca. Agora, para nós, o pão continua pão, o vinho continua vinho. Na boca é pão, na boca é vinho, vai para o estômago. Mas na minha mente é o quê? O corpo e o sangue do Senhor. Sabe como é que chama essa doutrina? Transignificação. Palavrão, né? Palavra grande. Transignificação. Não muda os elementos, mas muda o significado. Na minha mente, fazer isso em memória de mim. Na minha mente, deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. Deixa de ser vinho e passa a ser o sangue de Jesus. Aí eu estou me alimentando. E por que Jesus instituiu a ceia? Acabamos de dizer. Para nós não esquecermos dele. A igreja pode andar sem Jesus. A igreja pode crescer sem Jesus? Pode? Claro que pode. Está cheio de igreja no mundo, que Jesus já está fora há muito tempo. Quem comanda é o homem, quem tem as doutrinas é a doutrina de homem, que comanda a igreja. Jesus está do lado de fora. Tanto isso é verdade, que no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, está escrito lá: eis que eu estou à porta e bato, da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se Jesus está batendo a porta, ele está onde? Do lado de fora. Tem muita igreja que está na situação. Como era a igreja de Laodiceia? Como era? Eu sou rico. Não tem igreja rica, não? Eu sou rico, eu tenho ouro, eu tenho tudo, tipo assim, eu tenho muita gente, eu sou poderoso, eu não preciso de nada, não preciso nem de Jesus. Igrejas poderosíssimas não precisam nem de Jesus. Agora a nossa igreja tem ouro, tem prata, aqui tem, irmãos? Tem não, aluguelzinho aqui, puxado aqui, ó, na conta para pagar. Agora uma coisa, a gente sabe disso, Bíblia não falta e Jesus não falta também. Temos a palavra de Deus e temos o Senhor Jesus, como eu disse aqui no início. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, estarei no meio de vocês. O Espírito Santo está conosco. Essa semana eu estava conversando com meu filho, o pastor Neto, sobre isso. Ele foi numa igreja e uns irmãos lá falaram assim: nós vamos invocar o Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo, vem. O Pai Celestial, eu falei: de jeito nenhum. O Espírito Santo habita em nós, coletivamente.
individualmente também, mas mais coletivamente. Quando a igreja se reúne, o Espírito Santo já está junto com a gente. Você pode falar para o Espírito Santo manifestar, fazer obras grandiosas, tocar nos corações. Você pode pedir, mas o Espírito Santo já está com a igreja e vive com a igreja. Amém ou não? Amém. Então não precisa invocar, desce agora o Espírito Santo. Eu fui criado assim, sabe como é que eram as profecias que eu ouvia quando era criança? Cresci ouvindo isso. Um falava em língua, o outro interpretava a língua, profecia para a igreja, que é errado. Aí quando interpretava a língua para a igreja, aí no final o profeta que estava lá profetizando dizia assim: eis que eu vos deixo e vou para o Pai. Irmão, isso é um perigo. A igreja ficou sem Jesus, eu vou para o Pai? Quando eu começava a falar assim, eis que eu estou no meio de vocês. Aí, aí depois, eis que agora eu deixo-vos e vou para o Pai. Jesus foi embora, meu Deus, ficava olhando. Jesus foi embora, a igreja está sem Jesus. Mentalidade, meninice, falta de conhecimento bíblico. Nós sabemos que Jesus está na igreja e não deixa a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Jesus é o Senhor da igreja, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém ou não? Coisa linda, coisa linda. Agora, não esqueça nunca disso. A cruz é antes da criação do mundo e a cruz está no final de todas as coisas. Então nós precisamos da cruz. Vamos lembrar da cruz agora, participando da ceia. Você vai pegar o pão, você vai pegar o vinho, você vai lembrar da morte de Jesus. Vai lá para o Calvário. Lembra assim, faça uma imagem. Eu tenho facilidade para criar imagem quando eu estou pregando, quando eu estou ministrando a ceia. Eu começo a imaginar as três cruzes, o povo, todo mundo em volta, o sofrimento de Jesus carregando aquela cruz. Quando chega lá a batida do martelo nos cravos, nas mãos, nos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele não deu gemido, ele foi como um cordeiro morto, o matadouro, quietinho, mas a coisa foi revolucionando. Quando ele morre, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, a terra treme, as pedras se fenderam, o sol escureceu, a coisa foi feia. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Eu fico imaginando os sacerdotes naquele dia da Páscoa, quando estava celebrando lá dentro do Santo dos Santos, de repente o véu rasgou. O cara falou: meu Deus do céu, a coisa está feia. A terra tremeu. Ele falou: vou embora. Eu fico imaginando o sacerdote correndo, o sumo sacerdote correndo, e chegando em casa. O que foi, a mulher? O que foi que aconteceu? Rapaz, hoje a coisa foi feia. Estava celebrando lá, de repente começou a tremer tudo, as pedras se fenderam, escureceu o sol. Eu vi que o sol escureceu. O véu do templo rasgou de alto a baixo, sem mão, sem nada. Abriu, essa coisa complicou. Era o Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário. O rasgar do véu é acesso para nós entrarmos a Deus agora. Você não precisa de um sumo sacerdote terreno. A Bíblia diz: nós não temos um sumo sacerdote que entrou num templo qualquer, mas aquele que adentrou o Santo dos Santos, que adentrou os céus. O nosso Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos pedir a Ele, nós pedimos para Ele perdoar pecado, Ele perdoa, nós pedimos para Ele nos curar, Ele nos cura, como acabamos de cantar. Então está na hora de nós celebrarmos a ceia, confiante que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Faça uma oração agora, com a sua cabeça. Faça uma oração. Deus, obrigado por participar desse momento, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um privilégio para crente. Qualquer pessoa pode participar, mas é melhor o crente salvo.
repartir entre os irmãos o corpo do Senhor Jesus. Eu também vinha. Dá espaçozinho para assim com a sua mão. Se eu amo. É o povo de Deus cantando em toda a face da terra. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até o final da nossa vida, vamos cantar a mensagem da cruz. Cantem. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, quero ver, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus, é lindo demais. Jesus declarou: isto é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Comamos dele todos. Repartir entre os irmãos o sangue do Senhor Jesus. O bom pastor buscou onde tu perdi, e com ternura achou caído escrevi as chagas com amor pensou e ao lado os braços vi.
seguiu-me bem distante, deixou o céu, no seu lugar no céu, e diz, ó, e disse em voz amante, achei tudo prazer, jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. sim, Jesus, Sim, Jesus amou-me, com amor mostrou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. glória a Deus, glória a Deus. Ele sou Eu sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e como seu rebanho fique em pé agora. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, com seu sangue restaurou minha Deus. Comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor mostrou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Repita comigo. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomamos dele todo. Aleluia. Lindo, lindo, lindo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Muito obrigado, Senhor, pela ceia que participamos agora. Obrigado pela nossa lembrança e o Espírito Santo nos fazendo voltar a mais de 2000 anos atrás e lembrar-nos da morte do Teu Filho Jesus no Calvário, crucificado. E nós sabemos que aquela morte é a solução para a humanidade.
nos livrando do pecado, da perdição e do inferno. Hoje somos salvos pela graça do Senhor, demonstrado naquela cruz. Agora, Deus, continue nos fazendo ficar firmes até a morte, para recebermos a coroa da vida. Ajuda cada crente, para que jamais esqueça do valor que tem a ceia do Senhor. Receba nossa gratidão, porque este é o momento, o ápice da liturgia cristã. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.